A infância dela sempre foi unida, essas meninas. Ela sempre tinha as coisas, mas logo tava normal de novo. A Daiane cuidou dela desde para levar, para mim ganhar ela, que a Daiane já acompanhou, já foi, mas eu, mesmo pequena, novinha, ela foi comigo. A infância da Kelly para mim foi muito importante. Desde criança, que ela sempre conviveu aqui comigo, né? Eu cuidei dela, depois ela cuidou dos meus filhos. Tinha uns eventos e ela dizia: madrinha, eu vou com vocês. Madrinha, eu vou junto. Né? E sempre ela estava ali junto, sempre tinha um lugarzinho no carro para ela. E era uma criança que sempre gostou de viver a vida. Sempre gostou de viver a vida, assim, de se divertir. A nossa infância foi muito divertida. Por mais que todo irmão briga, tem desentendimentos, mas a nossa infância foi bem divertida. E principalmente eu e ela, como éramos mais próximas da idade, a gente sempre brincava junto e tudo mais. Era um cuidado, um carinho uma com a outra, né? Certo que tinha aqueles momentinhos meios de briga, mas era passageira, coisa também que nós não jamais levava para o coração, para ficar assim uma coisa estranha uma com a outra. Logo cedo eu assumi boa parte da responsabilidade de casa, né? Tanto que a minha mãe sempre falava assim para ela: Kelly, ela sempre falava isso para ela, Kelly, direto: respeita a Daiane, que ela é como uma segunda mãe para ti. E de fato ela respeitava. E desde pequenininha, a Kelly, como é que eu posso dizer, era meu chaveirinho. Para onde eu ia, a Kelly, quase todos os eventos que eu estava, a Kelly estava junto, desde pequenininha. Quando a tia Socorro disse que o nome da Kelly ia ser Kelliane, eu me senti muito alegre, assim, muito feliz por ela. Tipo, eu me senti, tipo, homenageada, assim. Eu digo: a tia Socorro vai botar o nome da Kelly, tipo o meu, tipo Kelliane, Eliane, né? Kelliane era muito amada, muito querida. E eu me lembro também, quando ela era bem pequititinha, meu avô morava ali, na entrada do quintal, ele chamava ela. Aí de longe ele já vinha batendo palma. E minha beleza, a beleza do vovô, a beleza do vovô. Ela ia se derretendo. Aí ele pegava ela e pedia um cheiro do pescoço. E ela, olha, já entortava o pescoço em ré, rapaz. A Kelly foi uma mãe para nós, uma pessoa que sempre amou a gente. Desde pequena ela cuidou de nós como uma mãe. E a Kelly sempre foi especial para nós todos. Sempre foi uma mãe para nós, né? Muito carinhosa, às vezes brigona. A Kelly era muito especial para mim. Eu amava muito ela. Ela era mesmo como uma mãe para mim, muito carinhosa, e ela amava muito eu e o Caleb. Nós fomos pro Hospital Cristo Rei, chegou lá, aí era um dia de sábado, aí disseram: não, aqui não tem atendimento dia de sábado, final de semana. Aí vamos lá pro São José. E fomos, e eu aguentando. As pessoas, o taxista perguntava assim: ela não tá com dor, porque não dizia nada, não gritava, não gemia nada. Mas tudo era um processo. Sempre fomos muito unidas e brincávamos. Nossa infância foi maravilhosa. E aí eu tava fazendo um caramelo na colher. Bem, eu pequena, ela também pequena. Eu pensei: não, vou fazer um caramelo na colher, porque vai parecer uma balinha, um pirulito, eu vou ficar chupando. Aí eu ali no fogo com aquele caramelo, aí ela chegou e disse: o que é que tu tá fazendo? Eu disse: tô fazendo um caramelo. Aí ela perguntou pra mim se tava quente. Eu disse: eu não sei, mete o dedo aí pra tu ver. Aí ela, na ingenuidade, foi e meteu o dedo e queimou.
Meu Deus do céu, aquela situação ali foi. Eu tava tão aflita com aquela situação, com medo da minha mãe me bater. Mas ao mesmo tempo, depois que passou, eu disse, poxa, meu Deus, como é que a Kelly tem um pensamento tão inocente de meter o dedo aqui? E outra coisa foi que aconteceu, ela até grande, ela falava, olha, essa cicatriz aqui foi culpa tua. O que aconteceu comigo foi culpa tua. Nós morávamos numa parte da casa, que a outra parte era uma casa de adobo antiga que a gente tinha, né? E aí tinha um corredor que dividia essas duas casas. E essa casa era um pouco mais elevada que a outra. E aí eu liguei o isqueiro, acendi o isqueiro, na verdade. Botei fogo no santinho e joguei pra cima. E ela ficou lá olhando. Eu lembro que a Kelly era uma criança extremamente traquina. Essa é a palavra. Extremamente traquina. E a minha mãe colocou ela, eu lembro de um episódio que a minha mãe colocou ela numa escolinha, né? E um dia nós fomos buscar, eu ia buscar ela ia buscar de bicicleta, que era o transporte que a gente tinha, né? E teve um dia que eu cheguei lá na escola e a professora veio dizer, né, que ela tinha brigado lá com uma coleguinha lá na sala de aula e eu fui reclamar com ela. E ela disse que ela me chamava de maninha, todas elas me chamam de maninha. Ela me chamava de maninha. E aí ela disse, né, que foi porque a menina, tipo, chamou ela de feia. Eu disse, Kelly, mas não é assim que funciona. Chegar em casa nós vamos conversar. E ela tinha medo, né, dessas conversas que eu dizia que ia ter com ela. Um dia muito marcante que aconteceu foi um dia de domingo. A gente estava aqui, aí eu ia assar uma carne. Aí nessa época eu não tinha som nem nada. Aí eu fui na casa do meu compadre, peguei uma caixa de som grande, aí trouxe. O Arthur, ele ia fazer 1 ano de idade. Aí ela já veio pra cá, já pegou o Arthur, eu coloquei uma música, ela começou a dançar, colocar ele pra caminhar. Nesse dia foi que o Arthur levantou e começou a dar os primeiros passos. E ela junto, dançando, alegre, bem criança. Esse dia marcou muito pra mim. E a Daiane sempre foi a segunda mãe, né? Delas, tudinho. E ela foi quem ajudou a mãe dela aí, que eu só ficava mesmo em serra. Eu acho que ela tinha mais medo dela do que da mãe dela mesmo. Aqui em casa nós éramos todos, falar que católicos, né? E frequentava a igreja católica. Quando eu fui para a igreja evangélica, quando eu aceitei Jesus, a primeira pessoa que começou a ir comigo para a igreja foi a Kelly. Ela foi a primeira pessoa que me acompanhou e já começou a participar das coisas. O que eu dizia, Kelly, faz isso e isso. Pequenininha, ela fazia. Depois que começou a crescer, foi que começou a querer botar o pé na parede. E assim, eu tinha um carinho de irmã mais velha. O povo diz que irmã mais velha é mesmo uma segunda mãe, né? Tem aquele cuidado de segunda mãe. Nós éramos menina ainda, jovem, né? Criancinha. E aí se conhecemos na igreja. Logo a menina começaram a frequentar a igreja da mãe, aí começaram a ir pra lá. E aí começamos a participar do grupo aquele tempo era grupo de jovem, né? Aí todo sábado tinha, a gente começou a se conhecer, aquela galera jovem. Naquele tempo era cartas. A gente fazia as cartazinhas, né? Escrevia a cartazinha e tal. E aí levava, dava pro melhor amigo do outro pra entregar pra pessoa, que a gente mesmo não se entregava, com vergonha. E aí de lá pra cá foi assim, a gente começou a se gostar, mandar uma cartazinha, que acolá, um pros outros. Pedi namoro pra ela em cartas, né? Fiz a cartazinha, pedi namoro, aceitou. Aí todo sábado, a nossa maior alegria não era, era chegar o dia de sábado, né? Que era pra gente se encontrar na igreja e tal, pela manhã, pra poder se ver e tudo. Nesse tempo era escondido, os pais não podiam saber, né? E aí se afastamos um tempo, comecemos já a ficar adolescente, né? Maior. E aí se afastemos,
cada quem pro seu canto um tempo, aí tornemos se encontrar novamente quando crescemos agora, ficamos grandes. Quando eu vinha pra cá, passava o dia aqui, eu lembro que a gente dançava fit dance na sala. Foi uma pessoa que cuidou muito de mim. Lembro também dela brigando com esses meninos, né? Porque sempre teve um menor, não era eu, aí tinha o Paulo Júnior que era menor, tinha o Carlos, os outros, sempre brigando com eles. Lembro da gente no Paulo Henrique comprar xilita, essas coisas, besteira mesmo pra comer no dia a dia. E foi as primeiras lembranças que eu tomei ali da Kelly. Todas as vezes que tinha aniversário aqui, que a Beth sempre gostou das brincadeiras dela e a Kelly era só para sorrir. E também quando viajou com vocês, com o Tico, a Daiane e o Ico. Decidi fazer uma viagem, de última hora, né, estava acabando as minhas férias, e de última hora eu e o meu primo, eu chamei ele, né, vamos fazer uma viagem, e ele prontamente, vamos. Aí o que eu fiz com o Ícaro pequenininho, eu disse, Kelly, tu quer ir comigo? Pra tu me ajudar a olhar o Ícaro. Eu já fui logo falando a real pra ela, pra tu me ajudar a olhar o Ícaro. Aí ela disse, vou sim, na hora, mas eu não tenho dinheiro não. Eu digo, não, tá bom, eu pago pra ti. Paguei, dividi em suaves prestações e se arrumamos de última hora e fomos pra essa viagem. E do começo ao fim, essa viagem teve histórias extremamente engraçadas. Se eu pudesse, eu reviveria novamente tudo que a gente viveu nessa viagem. Mas algo assim muito engraçado que aconteceu foi no dia que nós chegamos lá, né? E aí nós fomos sair para jantar e ela se acabava de sorrir das palhaçadas do meu primo, do nosso primo, né? Se acabava de sorrir das palhaçadas dele. E nós fomos sair para jantar, né? E lá tinha um monte de cachorro e ele é apaixonado por bicho. E aí sentamos, pedimos a nossa janta, muito cara, né? Nesses lugares turísticos, tudo é muito caro, pedimos a nossa janta. E esse cachorro sentou do nosso lado, lá da mesa. E ele foi fazer carinho no cachorro. Aí olhou pro cachorro e disse, você tá com fome? Você tá com fome, meu bichinho? E o cachorro olhou assim com um olhar penoso para ele. Ele disse, é R$35, viu? Um pratinho é R$35. Não, e esse foi só um dos momentos que a gente passou nessa viagem, porque a viagem inteira foi só diversão. Foi só diversão, foi maravilhoso. Ela era a mãe desses meninos e eles obedeciam ela ao pé da letra. Ela era daquele cuidado, aquele amor, aquele carinho que precisasse, ela estava ali, tudo, mas na hora de falar sério, ela falava sério e eles obedeciam ela. Era uma pessoa legal, brincava com nós e brigava. Eu gostava muito quando ela ia por Gerais, que ela se divertia muito. Brincava muito com nós, eu achava bem divertido isso. E ela sempre tinha uma parceria com nós nas brincadeiras, em todo momento, na cozinha e tudo. A topa tudo. Você chamasse, Kelly, bora no Rio, ela ia. Kelly, vamos desatolar o carro, ela ia pra todo lugar. A Kelly topava todas as nossas brincadeiras, tipo, armar um balanço e pular dentro do rio, tipo, brincar com nós, de pular corda, essas coisas. Ela era topada. Qualquer pessoa, né? Pelo menos comigo, eu dizia, Kelly, vamos fazer isso. Por mais que naquele momento ela não tivesse condições, ela não tivesse adequada para viver aquilo, para participar daquilo, ela dizia, vamos. Ela não sabia, ela ia dar o jeito dela, mas ela fazia. Às vezes eu tinha medo de dormir em casa só com o Ícaro, e ela trabalhava na farmácia à noite, e tinha vez que eu, voltando para casa, encontrava com ela e o Natan vindo do serviço, e eu parava o carro e dizia, Kelly, bora dormir mais eu. Ela não contava conversa, ela apenas só descia da moto e vamos aí. O Natan olhava assim e disse, rapaz, não tô valendo nada mesmo. Me abandona aqui no meio do caminho e já segue para outro rumo. E lá do meio da estrada mesmo ela já ia. Pense numa pessoa assim, parceira, era a Kellyane. Aquela aventureira.
Era na hora que na hora que falava, vamos pro Gerais, a Kelly dizia, tia, eu vou também. Eu digo, vamos, Kelly. Eu costumo dizer que a Kelly, o tio João e a Leidiane eram nossos companheiros de Gerais. E a Kelly sempre gostou. Eu lembro de um tempo que eu saí de férias, eu não sei, não lembro, não me recordo o ano. E foram nós, tio João, Kellyane e Leidiane. E nós passamos 15 dias lá. Pensa nos 15 dias que foi, assim, bom. A Kelly sempre foi uma pessoa que gostou muito de ir pro Gerais. Ela gostava muito de ir pro rio, além de banhar, de tirar foto. Ela tem muita foto no rio. Muito banho naquele rio, pense. Aí nós banhava muito mesmo. Foto, então, nem se fale. Nós ia pra lá, era tirar uma foto na beira do rio. Se eu dissesse vamos, ela estava pronta. Não precisava chamar, né? Às vezes ela mesmo dizia, eu vou junto e pronto. Ai, no Gerais, a parte que ela mais amava, assim, era o rio. O rio, assim, até hoje, né? Quando a gente vai, é mesmo que tá vendo ela. Ela banhando no balanço. Ela sempre gostou, né? Das aventuras. A gente amava o balanço na árvore bem alta ali. Ela amava, se fosse possível, passar o dia todinho lá. Quando ia todo mundo, né? Principalmente as meninas. Não, vamos tirar uma foto assim, mergulhar entre as 4. Mas, assim, muita era ideia dela, né? De fazer aqueles momentos. Eu lembro que a gente estava vindo do Gerais, tem até uma foto disso. E aí o carro atolou em um areião muito pesado. E aí eu lembro que ela estava de touca, a Leite estava de touca, que um óculos, uma bolsa do lado. Esse dia foi animado demais esse dia. Ela saía correndo atrás do carro, empurrando esse carro. Ela não perdia ocasião, ela era uma Leidiane. Sempre elas andavam juntas, as duas. O papai tentando desatolar o carro e a gente tava ali mesmo, no sol quente, só sorrindo, conversando. E aí tinha muita areia, e sempre quando tinha muita areia, o Cosmo pedia para nós descer. E ela descia e ficava fazendo gatimunha, né? E eu lembro que tem essa foto esses dias mesmo, a Lara até postou ela nos status dela. Foi um momento bem marcante, né? Até hoje eu tenho a foto e toda vez que eu olho, me vem a lembrança. E teve uma vez que foi nós 6, minha família e ela. E aí o Paulinho foi pescar, né? Foi pescar e demorou a chegar. E aí ficou eu muito preocupada e eu comecei a orar, comecei a louvar hinos. Eu disse, Kelly, vamos louvar hinos, que Deus vai mandar logo ele de volta. Se ele estiver vivo, ele vai vir. E Isso 1h da tarde já. Começamos a louvar hino e nós duas aflitas, né? Ela querendo me acalmar. Não, madrinha, tá tudo bem com o tipainho, é porque ele gosta de pescar mesmo. E aí eu, não, Kelly, vamos caçar o Paulinho. Isso, ela junto, parceira em tudo. A gente descia aqui, aquela beira de rio, até subia até em tal lugar e ela junto. Sempre junto ali. E aí eu orando, né, ali aflita, dizendo, Senhor, se o Senhor mandar meu marido vivo, eu nunca mais brigo com ele, nunca mais brigo com ele, nunca mais bato de frente com ele. Aí quando ele chegou, ela foi contar isso pra ele. Olha, pai, o senhor se salvou, porque a madrinha fez um voto com Deus, que disse que nunca mais briga com o senhor. Ela tinha dito, né? Aí, na hora do almoço, depois do almoço, aí ela pegou e começou a brigar. E toda vez ela dizia, madrinha, olha o voto que a senhora fez com Deus. Aquele lugarzinho onde a Lara gosta de deitar hoje, lá no Gerais, era uma rede, aquele lugar só apareceu com a Kellyane. Eu nem precisava pedir. Já tinha que ser eu mesmo para atar a redinha dela. Tia, você sabe, né? A redinha sempre ali era no mesmo lugar. Tá bom, minha filha. Mas assim, sobrinha, companheira, uma filha. A Kelly sempre foi companheira. A Kelly não é toda a pessoa... vida foi parceira mesmo, de qualquer hora, meu filho. Não tinha esse negócio não, era qualquer hora mesmo. As duas filhas nossas foi sempre muito pegada com a Kelly. Assim, na hora que a Leidiane chegava lá em casa, eu já perguntava logo, cadê a Kellyane? Tá vindo ali atrás. Ela gostava de ir lá em casa mais a Diane. Era
carne e cutícula, as três. É. Com ela não tinha tempo ruim, não. A gente chegasse assim e falasse assim, Kelly, vamos pra vamos supor, vamos pra uma cachoeira hoje. Ela podia estar do jeito que fosse. Ela se animava, era uma das primeiras pessoas que coisasse. Se a gente desse pra trás, aí era problema, cara. Porque ela, quando você dava uma ideia, tinha que fazer aquilo de todo jeito. Não tinha mais não pra ela. A gente fez umas viagens bacanas, cara. Já fez umas cachoeiras. Chegou lá, a gente tava com uma expectativa que as cachoeiras eram top, aquelas cachoeiras tem, que pelas imagens, as coisas que a gente via, era uma cachoeira zona top. Quando a gente chegou lá, meio do mato, né? Uma cachoeira, eu acho que topava no meio da minha canela, não tinha como mergulhar nem nada. Aquele dia ali pra gente foi muito engraçado, porque pelo que a gente foi, né, com a expectativa de ser uma coisa assim grande, quando a gente chegou lá, que a gente viu, a gente começou só a rir mesmo sem saber nem o porquê. E a gente começou uma galera da Anne, porque ela foi uma das pessoas que deu a ideia de a gente ir pra essa cachoeira. Era uma pessoa que gostava muito de rir. Qualquer piadinha, a coisa mais besta do mundo que você fazia, ela tava ali sorrindo. Ela fazia as coisas quando ela queria, mas também quando ela queria, ela fazia direito, fazia bem feito. Mas também eu não pressionava. Ela podia até dizer, oh meu Deus do céu, não sei o que só eu não posso fazer isso e tal. Mas quando a gente chegava, ela já estava com aquilo pronto, né? Que uma vez eu disse, cara, eu tô com tanta vontade de comer um estrogonofe, que o estrogonofe era delicioso dela. E ela mandei mensagem, cara, eu tô com tanta vontade de comer um estrogonofe, mulher, feito por ti. Oh, meu Deus, tô cheia de coisa pra fazer, não vai dar pra fazer esse estrogonofe hoje, não. Eu digo, não, mana, pois tá bom, não tem problema. Quando eu cheguei, meio-dia, pois estava lá o estrogonofe com a batata palha e tudo mais. Quando a Kelly descobriu que estava grávida, né, ela veio do laboratório Marra-Leitiane com o exame. E as duas sentaram ali na mesa, né? E aí a Kelly disse, madrinha, eu tenho uma novidade para me lhe contar. Só que, no entanto, eu pensava que o exame era da Leitiane. Eu nunca imaginei, né, que seria da Kelly. E aí eu, nossa, Bibi, parabéns e tudo. E aí ela disse, virou para mim e disse, não, madrinha, não é da Leite, é meu. Aquilo foi um choque, sabe, assim, uma emoção grande e no mesmo tempo uma alegria, um êxtase assim. E aí ela sentou e disse, como é que eu vou contar para a mamãe, né? Eu disse para ela, já deu tudo certo. Eu vou amadurecer a ideia na cabeça da Help e depois você conta. E ali eu fui contando, né, para Socorro, Socorro, se desse certo, daquele te dar um netinho, que seria legal. E fui amadurecendo essa ideia. E é tanto que quando a Kelly contou, ela aceitou de boa. Minha filha, nós vamos criar com muito amor. Não é porque aconteceu, né? E todo mundo abraçou a ideia e tudo. E ela tinha essa confiança de desabafar as coisas comigo. E dali pra cá eu vi, tipo, a Kelly transformada, né? Tipo assim, uma mulher madura com o sonho de ser mãe. Ela contou pra nós, né, que tava grávida. Ela chegou, tava eu e a Socorro lá, sentado no sofá. Ela chegou com um papel lá, ela entregou pra Socorro, dizendo que tinha dado positivo. Também, né, positivo, eu sei saber o quê. Aí depois... Aí eu acho que também ela entregou o papel pra Socorro e saiu, né? Eu acho que ela pensava que a gente ia brigar com ela, mas não brigar, não. De repente ela se tornar aquele mulherão, aquela mãezona, que a Kelly, eu tenho certeza. Não sei se pela experiência que ela já teve, porque ela cuidou dessa meninada todinha. Ela cuidou do Ícaro, ela cuidou do Caleb, da Adriele, ela cuidou do Paulo Júnior, do Arthur, da Lara Lohane. Dessa meninada pra trás, né, mais nova que ela cuidou de todo mundo. Então, eu acho que ela já tinha, assim, mais ou menos uma mãe. Eu vi aquela criança se tornar uma adolescente, se tornar uma mãe, uma mulher sábia. Foi, assim, fases, assim, que eu acompanhei, que eu vi realmente, de fato, a evolução dela, em todos os sentidos. Não vou mentir, a gente sempre teve vontade, né, de
ter um filho, a gente junto mesmo, sempre foi um sonho. Não só meu, acredito que dela também. Quando ela me deu a notícia que estava grávida, eu não fiquei tão assim, né? Aquela pessoa desesperadona, aquele pânico todo, não. Porque, querendo ou não, era um sonho meu também, né? Ter um filho com ela. E aí, quando ela me deu a notícia, cara, foi uma coisa assim, eu fiquei mais preocupado com ela do que comigo. Eu falei, né? Agora eu vou ter que explicar pros pais dela e tudo, a família, né? Que era uma coisa que pra mim era mais difícil, era essa parte. A gestação dela foi assim, eu amei acompanhar. E o que precisasse, eu estaria ali. E eu amei, assim, compartilhar da gestação dela inteira. Assim, eu pegava muito no pé dela. Mas era pro bem, nunca foi pro mal. Pegava muito. Eu só queria que ela tivesse me escutado, mas um pouquinho. Mas, se fosse preciso, se o Senhor tivesse me dado a oportunidade, eu tinha dado a minha vida pela dela, sem pensar 2 vezes se eu tinha dado. Porque ela tinha muita coisa ainda para viver. Tem certas coisas que não estão ao nosso alcance de acontecer. E Deus sabe todas as coisas. Aquela mãe, ela se entregou. Ela se entregou de corpo e alma e coração para aquele momento. A gente estava num momento tão próximo. Depois que ela teve neném aqui, a gente até ria. E eu dizia, Kelly, qualquer coisa, tu me liga. Nosso quarto é um do lado do outro. Qualquer coisa, tu me liga. Se o neném acordar, tu me liga. Aí eu deitava, sempre naquele pensamento, não deixar dormir muito, porque a Kelly vai precisar de mim. E aí ela sempre me ligava. Aí quando eu deitava, eu até brinquei com ela, mulher, na hora que eu fecho meu olho, que eu vou dormir, tu me liga. Aí eu venho, troco o menino, volto de novo. Quando eu me deito de novo, liga de novo. Mulher do céu, esse menino é demais. E ela como mãe, os momentos que Deus proporcionou aqui na Terra para ela ser mãe. Na verdade, o espírito de mãe ela sempre teve, de cuidar, de ajudar, mas para ela viver isso nato dela, ela se doou, sabe? O momento que ela teve foi de muita doação pro Jorge. Aí teve até um dia que o cansaço, que já estava com vários dias, né, nessa luta, que o cansaço me venceu. Eu vim, acho que trocar o neném, não sei, não lembro. E aí na beiradinha da cama eu deitei e ela até tirou uma foto e botou no grupo que a gente tem. E aí nesse dia até o Adri teve que me chamar para mim poder ir trabalhar, porque eu só deitei ali no canto e dormi. Aí ela até disse, olha, Juíza, tu tá deixando tua tia cansada. Aí eu disse, que é isso? E aí eu tinha sempre aquele amor de cuidar, aquele cuidado. E sempre preocupada, né, com ela. Perguntava sempre como é que ela tava, se ela tava se sentindo bem. O Ícaro obedecia mais a Kelly do que a mim. Muito mais, sem comparação. Ela dizia que eu botava manha nele, né? Quando era para dar uma ordem mesmo, ele tinha mais medo de mim, ou da Kelly, do que de mim. Quando a Kelly falava uma coisa, era aquilo e pronto. Não adianta. Eu podia chegar, podia falar, não, Kelly, embora. Ele vai fazer assim e pronto. E ele obedecia a ela. Por mais que fosse mãe de primeira viagem, foram 20 dias, 19 dias depois que ela teve o neném, mas ela era aquela mãe assim, que mesmo sendo mãe de primeira viagem, mas ela sabia a hora certa porque toda mãe de primeira viagem não quer deixar o menino chorar, não quer aquele cuidado extremo, né? E ela não, sabe? Ela mantinha aquela postura de uma mãe como se ela já tivesse sido mãe. Eu achei assim, por ela ser muito nova, mas ela amadureceu um pouco, entendeu? Ficava até pensando assim, gente, como é que a Kelly vai se dar com a criança? Uma pessoa nova dessa aí, mas não. Ela muito
tranquila, sabia pegar o neném. Minha filha, tu sabe mesmo pegar? Sei, tia, eu sei pegar direitinho, sei trocar e tudo. Eu achei, assim, que ela amadureceu muito depois do neném, entendeu? Desde o começo, quando a gente descobriu que ela estava grávida, ela não se deixou abater, né, pelo momento, pelo fato de ter sido uma surpresa para todos nós, né, pelo fato dela ainda estar ainda num primeiro degrau, né, da vida dela, assim, de evolução. Tinha começado a trabalhar, já estava evoluindo, mas no decorrer da gestação ela foi comprando as coisas e titia pra cá, titia pra lá. Ela me mandou até um meme. Esse meme tá no meu celular, no TikTok, num bebezinho que a tia do bebê faz uma brincadeirinha com o bebê e ela disse: meu Deus do céu, a criança, como se fosse a criança dizendo: meu Deus do céu, essa tia véia pôde. Aí nesse tia véia pôde ficou. Não, aí todo mundo começou: não, essa tia véia pôde, não sei o quê. Eu lembro até a última vez que a gente foi pro Gerais, que a gente foi de caminhão, ela tava ali fora e eu disse: vamos, nenê. Aí ela disse: vamos. Ela com o joelho no braço. 6 horas da manhã, a gente tava saindo pro Gerais e ela tava ali fora, levantou cedo, tava com o neném no colo e disse: vamos. Ela ficou só assim, ó, olhando pra gente com aquela vontade de ir, porque falava em Gerais, bora, bora. E não tinha aquele negócio de dizer: não sei, igual a gente diz algumas vezes. Eu disse: se fosse pra ir, bora que eu vou. Seja mais eu, se fosse mais a Maninha, mais a Beth, mais a tia, mais o Tipaim, a Almira, ela não tinha disso. Falou de ir pro Gerais, ela ia mesmo. Um dia antes do acontecido, um dia antes não, na verdade, um final de semana, né? A gente programou de ir pro Gerais e ela acordou 4 horas da manhã junto com a gente. Porque o neném tinha acordado também, mas ela levantou e disse que queria ir junto com a gente. Que já tava todo mundo aqui. Quando ela saiu bem aqui, já com o neném nos braços: ei, eu não vou não. Rapaz, naquele dia ali, foi o dia. Eu nem olhei para trás, porque não podia levar ela nem nada. E aí... Mas ela não podia, ela estava impossibilitada de ir por conta do parto. E aí eu disse: não, Kelly, pois eu vou deixar aqui o café da manhã pronto pra ti. Tu toma café. Aí ela disse: bom, gente, vão com Deus e se divirtam muito lá por mim, porque eu não vou poder ir. Mas quando o neném crescer, a gente vai. Quando o neném crescer mais um pouco, a gente vai. É por isso que o Jorge William é uma criança bem amada. Amada por todos nós, porque ela sempre cuidou de todos os filhos nossos. Tanto o meu como da Almira, da Beatriz, de todos. Ela cuidou com todo carinho, ela cuidava mesmo, era porque ela gostava. Ela cuidava porque ela amava, ela gostava, assim, a gente sentia na alma que ela cuidava, era porque ela gostava mesmo, do Ícaro, de todo mundo, Caleb, Adriele, e dos nomes que eu não lembro também. Mas é por isso que nós somos agradecidos a Deus por ter aquele na nossa vida, esses 21 anos, mas foram uns 21 anos bem vividos. Por mais que ela tivesse aquele espírito de tia protetora, aquele título de tia brigona, ela amava demais meus filhos. Ela cuidava deles. Ela cuidava deles como fosse dela. E a gente via ela demonstrando esse sentimento, que era de amor mesmo. Inclusive tem no Instagram, eu olhando esses dias, uma publicação que ela fez, inclusive, nesse sofá aqui, do Caleb. O Caleb deitado assistindo. Aí ela postou o amor da titia. E assim ela demonstrava que ela tinha um amor muito grande pelos meus filhos e pelo filho da Maninha, o Ícaro.
E assim, ela demonstrava demais. Por mais que ela tivesse o título de tia brigona, mas ela demonstrava muito que gostava, que amava, que cuidava dessas crianças. E eu me sentia segura de... Eu trabalhava lá na Sambaíba e às vezes eu tinha que ir para a cidade de lá. E eu confiava de deixar aqui. A Kelly, ela não era só minha namorada, assim, para dizer assim, a Kelly era mais do que uma namorada para mim, mano. Pode dizer assim, que era uma amiga, irmã, assim, uma pessoa que você, qualquer coisa que você ia fazer, comprar um tênis, por exemplo. Eu comprar um tênis, eu perguntava pra ela, o que tu acha, meu amor? Sobre esse tênis e tal. Que eu nunca tive uma pessoa assim, muito colada em mim, próxima assim em mim, entendeu? Tipo assim, um amigo, uma pessoa muito... E a Kelly, quando eu conheci ela, ela me trouxe muito entendeu? Essa amizade, assim, além de namoro, amizade e tudo. Eu podia contar com ela, era uma menina que não tinha muita frescura, que ela falava, amor, vamos fazer isso. Ela topava comigo. Se eu estivesse fazendo uma coisa errada, que ela via que não... Era uma das pessoas também que botava muita coisa na minha cabecinha, que me dá juízo, que às vezes eu sou meio doido da mente mesmo, aí me botava mesmo juízo, fazia, amor, não é assim e tal. A gente faz tanto plano, maninho, assim, quando a gente sabe que gosta de uma pessoa realmente, né? A gente gosta da pessoa, a gente tem um filho com a pessoa que a gente gosta e acontece uma coisa dessa, maninho, a gente não sabe nem o que fazer. É como se caísse, assim, o mundo em cima da gente, entendeu? A gente fica sem chão, cara, sem chão mesmo. Eu queria muito que ela estivesse aqui, que eu sei que ela ia estar muito feliz, entendeu? Ia estar muito feliz. A gente tinha muito plano pra fazer, cara. Quando acontece isso, assim, a gente não sabe nem por onde começar a vida da gente mesmo. Eu mesmo fiquei me perguntando assim, por quê, cara? Tanta gente, né, que às vezes não liga pra vida, não tá nem aí, né? Não tinha esse pensamento em casar, né? Assim, se juntar muito, assim, com a pessoa. Não agora. Então, eu tinha vontade, mas não agora. E com a Kelly, menino, foi, assim, totalmente diferente. Quando eu descobri que ela tava grávida, né, tudo, a gente conversou certinho. Não foi nem ela que chegou em mim sobre essa questão de falar, vamos juntar e tudo. Eu mesmo que, uma pessoa que não queria de jeito nenhum, né, não queria sair perto da minha mãe nem nada. Eu fui o primeiro, assim, a falar, agora a gente vai caçar um lugar pra ir, né, caçar um lugarzinho pra gente e tal. Pra mim mesmo já era um dos maiores sonhos, assim, depois que eu ganhei meu filho, que eu descobri que ela tava grávida, assim, era do maior sonho. Ficar junto com ela mesmo, né, a gente construiu essa família. Eu lembro até hoje, até na roupa que eu tava, tudo. Foi um Natal, não sei nem que ano foi muitos anos atrás, que foi na casa da Dindinha, né, na casa dela nova. Ela tinha recém chegado na casa, acho que foi meio que a inauguração da casa. E aí teve um amigo, foi nem amigo secreto, foi amigo doce. E eu tirei ela, né, e ali eu sempre tentei deixar pouco demonstrado pra ela. Eu acho que eu deveria ter demonstrado mais. Eu considerava ela como minha segunda irmã, né? Pela gente ter crescido, enfim. E foi as palavras que eu falei no Amigo Doce, né? E foi uma memória que marcou muito. Quando ela começou a trabalhar, que ela sempre pensava em mim. E comprar algum mimo. Era ela e eu aqui, quando o Bento saía para fazer. Aí todo o dinheiro que ela comprava para ela comprava para mim. Quando eu estava aniversariando, né? Sempre ela era carinhosa comigo. Sempre ela foi carinhosa. Eu chegava da fazenda, ela sempre me abraçava. Aí, e principalmente quando eu trazia aqueles ovos da Páscoa. Ela me abraçava aí. Era a única pessoa que eu via que era ela. Quando eu chegava da fazenda era ela. Ela corria e me abraçava. Ficou até doloroso assim os dias que eu fui pra fazenda. Eu chegava aqui que fazia o canto. Não via ela, porque sempre eu via ela aqui sentada. Todas as lembranças da Kelly aqui em casa era de muito carinho, né? Eu tenho até a foto da gente deitado ali na cama. Era eu, meus filhos e ela, dela. E depois a gente relembrando as fotos, a gente vê
quanto carinhosa ela era. Tem até um vídeo que ela tá dançando mais a Lara ali na área do Paulinho. E assim, ela sempre cuidou da minha filha. Vai ser a lembrança assim que vai ficar guardada no fundo do meu coração, por ela ter cuidado dela. O cuidado que ela tinha comigo, que mesmo eu sendo a irmã mais velha, tinha vezes que eu pensava assim, meu Deus, a Kelly cuida de mim como se eu fosse mais nova do que ela. Conselhos. A Kelly era uma pessoa para dar conselhos que eu ficava besta. Eu disse, a minha irmã mais nova sabe mais me dar conselhos, às vezes até mais do que eu, né? E a Kelly me conhecia como ninguém. Uma vez, eu estava passando por alguns problemas, né? E eu estava vindo almoçar aqui. E nesse dia eu resolvi não vir, porque eu não estava bem, né? Eu estava chorando, eu estava passando por um problema. E não quis vir para não dar preocupação, né? E ela me mandou, aí eu mandei mensagem para a mamãe. Eu disse, mãe, eu não vou almoçar aí, eu vou almoçar em casa. Aí, imediatamente, eu não mandei mensagem para ela, imediatamente ela já me mandou mensagem. Maninha, tu não vem almoçar? Aí eu disse, não, Kelly, não vou. Mandei por escrito, não foi por áudio, foi por escrito. Eu disse, não, Kelly, eu não vou almoçar hoje, não vou lá em casa. Eu tenho uns negócios lá para fazer, vou resolver esses negócios lá e aí vou voltar para cá para o serviço. Aí ela mandou mensagem, o que foi que aconteceu? Aí eu disse, não aconteceu nada. Aí ela respondeu assim, inclusive eu até tenho essa mensagem dela, disse, maninha, eu te conheço, aconteceu alguma coisa. Tu não ia deixar de vir almoçar só para ir resolver alguma coisa na tua casa, tu não ia. Eu te conheço, aconteceu alguma coisa, mas se você não tiver pronta para falar, tudo bem, mas que não tá, eu sei que não, alguma coisa aconteceu. E aí ela me conhecia assim, o meu olhar, ela conhecia. Ela e a Leidiane, né, que conhece assim, no meu olhar, elas conhecem que, por mais que eu esteja sorrindo, por mais que eu esteja brincando e tudo, mas elas conhecem quando dentro de mim tem algo errado. Elas conseguiam identificar isso, né? Falar de uma pessoa que foi tão importante para nós e que não está mais no nosso meio é uma coisa muito difícil. Porque o bom é a gente gravar, né? Falando da pessoa, falando da importância da pessoa, quem é a pessoa, e saber que ela vai saber disso, né? Mas eu sei que a Kelly sabia do tamanho do amor que ela era rodeada, né? Que ela era rodeada de muito amor. A Kelly era uma pessoa carinhosa, atenciosa. Porque aquela era tudo isso, era uma pessoa doce, era uma pessoa que não falava não, era uma pessoa amável, uma pessoa companheira. Sorridente, tranquila, não tinha tempo ruim para Kelly, nunca vi tempo ruim para Kelly, nunca vi. E para mim, foi uma sobrinha, foi uma filha, foi uma companheira. E é uma coisa que não vai apagar da memória, não, nunca. E dizendo também que como ela era uma pessoa linda, simpática, alegre, carinhosa, sempre gostava de ajudar o próximo, amorosa. Ela tinha um amor imenso por todos, sempre gostava de todo mundo. Era isso que eu sentia nela, né? O amor que ela tinha, um amor muito grande pelo próximo. Ela gostava muito de cuidar. Ela era a pessoa que gostava de se doar. A Kelly, ela gostava muito de se arrumar. Ela só saiu pro lugar bem arrumada. Era a última a sair, mas era a mais bonita da turma. Esse dia, eu até fiquei chateada com ela, porque todo mundo chamou, vamos, Kelly, de carro,
vamos de carro, até para evitar alguma coisa, porque ela estava grávida. E pelos momentos, né, que ia ter lá. Ela, não, vou mais um Natan de moto. E demoraram a chegar muito. E aí eu comecei a tirar as fotos. E eu sempre enrolando o fotógrafo, dizendo: espera mais um pouco, porque tinha muitos alunos que estavam formando que queria tirar foto, né? Aí eu mandei mensagem para ela: mulher, tu não vai vir agora não. Aí ela, gênio forte, me respondeu que ignorância: mulher, tira essas fotos, eu não vou participar não. E eu segurando o fotógrafo, sem saber que essas fotos tinham um propósito, né? E aí ela chegou, e aí a gente teve um momento de tirar foto em família, com o Jorge William no forno. E aqui, somente nós. A outra era a turma inteira que tava. E essa aqui é a minha preferida. Porque eu não sei porque eu não tirei foto com ninguém, assim, de específico, não. Vou tirar aqui foto só mais tu. Mas ela eu tirei. Eu disse: não, Kelly, vamos tirar aqui uma foto nossa. E essa é a lembrança que eu botei dela. Ela fez tanto plano, tá? Ela dizia: pai, eu quando eu sair, daí eu terminar o resguardo, eu vou sair do serviço para mim botar um negócio para mim. Eu quero que você me ajuda. Aqui, que ela ia abrir ali, né, no quarto, para botar o pontinho para ela. Eu digo: tá bom, minha filha, eu lhe ajudo. Você quer botar seu negócio, eu vou lhe ajudar. Mas aí a gente faz ela fazendo um plano e Deus fazendo o outro, né? É assim mesmo. Até hoje uma pessoa, ela deixou uma semente, né, pra gente nunca esquecer dela, que não esquece não. A gente, lá naquele quarto, a gente entra aqui, parece que tá vendo ela direto ali, naquele quarto ali. Se ela é um presente de Deus para mim, Jorge William 2 vezes, 3 vezes. O presente que ela deixou para mim. Acho que a palavra mais concreta para definir a Kelly é sorrir, alegria. Porque quase nunca a gente chegava aqui e via a Kelly triste, chorosa, não, era sempre sorrindo, sempre alegre. Ela tinha tanta coisa, tanto plano que ela falava pra gente que queria fazer com a criança, até mesmo sobre agora que ele vai fazer 1 ano, né? Sobre o que ela já queria fazer, sobre ele já tinha feito tanto pedido para aquela criança que nem eu mesmo não sabia. E eu vou falar, né, na verdade, a mãe que ela ia ser, cara, que ela foi, né, na verdade, assim, pra ele, pelo pouco tempo que ela teve, mas eu sei que ela ia ser uma pessoa, assim, muito carinhosa. Quando eu postava foto no status que era nós 4, eu disse: menino, vocês são todas parecidas, são todas irmãs, somos. Aí quando perguntavam: vocês são quantas irmãs? Somos 4 irmãs. Foram dois eventos, assim, que foi algo que aconteceu com muita insistência, né? Que antecederam o falecimento da Kelly, né? Foi o aniversário dela, que ela nunca tinha feito o aniversário dela. Assim, a gente fazia surpresa, um bolinho, uma coisinha e tal, mas ela mesma organizar o aniversário e tá todo mundo presente, que foi o aniversário dela de 21 anos. Ela organizou tudo, fez ornamentação e deu tudo certo, graças a Deus. Reuniu todo mundo, tiramos muitas e muitas fotos. Nos divertimos muito. E o outro evento foi as fotos do aniversário da Rayane, né? Que foi muita insistência mesmo. Ela bateu na tecla várias vezes. Acho que se uma de nós faltasse, ela ia até, desmaiar. Que condenar, levar uma pisa dela. Passar um se uma mês de nós sem falar. faltasse, porque
foi uma coisa que ela avisou várias. Olha, tal dia nós vamos tirar essas fotos, não quero que ninguém fale. Aí quando a gente falava, mas se você não for, vocês vão ver, não vou falar mais com vocês, eu vou ficar intrigada. Foi uma coisa assim que ela insistiu muito pra gente tirar e foi muito bom, gente, o dia dessas fotos. Foi muito bom. Foi muito além do que nós imaginamos e pensamos lá. Foi muito bom, porque foi algo que aconteceu que era para ser só um momento de foto, né? Mas o nosso primo arrancou vários sorrisos nossos lá, várias fotos espontâneas de nós dando gargalhada lá com as piadas dele, porque, como sempre, ele é piadista e conseguiu arrancar uns sorrisos super espontâneos nossos. Teve um dia que a Beth precisou ir no Ananás. Ficou no Ananás, fica lá no Ananás. E ela que socorria, ela e a mamãe que socorria a Kelly na madrugada. E quando foi na madrugada que a Beth estava lá no Ananás, aí eu soube, né? A Kelly mandou mensagem: vem embora, titia, é a Pod. Eu tô precisando de você, vem embora. Eu tô precisando de tu. Quando a gente tava lá, tava de tardezinha. Aí o sol tava na cara dela. Aí ela falou: Paulo, fica aí na frente. Aí eu vou pegar uma corda ali e vou botar uma almofada. Aí eu peguei a corda, amarrei a almofada e tampou o sol na cara dela. Os pés dela começaram a inchar. Ela: Arthur, vem aqui fazer uma massagem nos meus pés. Aí eu chegava lá, começava a fazer. Aí ela: pra ficar melhor, Arthur, vai lá dentro de casa e pega um creme de pele pra botar nos pés. Aí eu pegava lá e terminava de fazer a massagem. Ela só me agradecia e eu ia embora pra casa. Lembrança carinhosa, que eu amava muito ela, era muito especial pra mim. Quando a mãe saía por lugar, ela cuidava muito de nós com muito amor e carinho. Ela era uma mãe pra mim. Ela cuidava bem de mim quando a mãe ia pra algum lugar. Ela foi uma boa mãe, uma boa filha começando, uma boa neta, uma boa prima, que eu creio, né? Pelas convivências aqui. Uma boa sobrinha. Ela era boa em tudo. Sou muito grata. A Kelly foi uma guerreira em tudo. E no momento, nos 20 dias de mãe, assim, depois do neném ter nascido, ela foi maravilhosa. Ela já estava sendo maravilhosa durante a gestação inteira, nos mínimos detalhes, em tudo que ela estava preparando. Ela curtiu muito a vida dela, brincou muito, dançou muito, que quando ela era criança ela gostava de dançar. E viajou para todo lugar que ela... Não, fulano me chamou, eu vou. Ela viajou, conheceu lugares e ela viveu um momento curto de ser mãe, mas ela viveu aquele momento que muitos não têm a oportunidade de nem gerar, mas ela gerou, ela amou aquela criança dentro dela e teve o prazer de passar os 19 dias com ele. Para glória de Deus, deixou a semente dela, né? A Bíblia diz que há tempo de nascer, há tempo de morrer, que nós vamos nascer, né, reproduzir, depois nós iremos morrer. E a Kelly, graças a Deus, deixou a semente dela em nosso meio, né? O Jorge William, que foi uma bênção